Você já se sentiu pesado, estufado ou até sonolento depois de uma refeição que, em tese, deveria te fazer bem? Pois é, esse tipo de sensação que muita gente encara como normal pode ser um sinal claro de que seu corpo está pedindo por mudanças. E é aqui que entra um dos alimentos mais subestimados e poderosos que eu conheço, a lentilha. A maioria das pessoas acha que, para ter uma boa ingestão de proteína, precisa se encher de carne, frango ou, claro, o clássico ovo. Mas olha só, em apenas 100 gramas de lentilha cozida, você encontra cerca de 9 gramas de proteína. Sim, mais proteína que um ovo inteiro, e com um detalhe importante, com muito menos gordura e uma digestibilidade muito superior para quem tem o estômago sensível. E talvez esse seja o seu caso. Quantas vezes você já evitou comer leguminosas por causa dos gases ou do desconforto? Ou então pulou uma refeição porque sabia que ia se sentir mal depois? E aqui vai a primeira quebra de paradigma. Ao contrário do feijão, que pode levar mais de 1 hora para cozinhar e ainda exige panela de pressão, a lentilha fica pronta em 20, 30 minutos numa panela comum. Se deixar de molho por 1 horinha, então, rapidinho ela está no ponto, macia, deliciosa, pronta para salvar o seu almoço ou o seu jantar. E mais do que prática, ela é versátil. Dá para usar em sopa, como substituta do arroz no jantar, em saladas frias que combinam com esse calorão do Brasil ou até em hambúrguer vegetal. E sabe o melhor? Tudo isso gastando pouco. Para você ter uma ideia, o quilo da lentilha, hoje, custa menos do que uma dúzia de ovos em muitas cidades. E rende muito. Eu mesmo comprei recentemente por R$ 11 o quilo. Dá para fazer mais de 10 refeições com essa quantidade. É ou não é um investimento inteligente? Agora pensa comigo, por que então um alimento tão nutritivo, barato e fácil de preparar ainda não é comum no prato da maioria dos brasileiros? É falta de costume, desinformação ou será que a gente simplesmente aprendeu a valorizar só o que vem no pacote bonito e com marketing agressivo? Quantas vezes você passou batido por um pacote de lentilhas no mercado e nem deu bola? E tem mais, a lentilha, quando combinada com cereais como arroz integral, pão de fermentação natural ou até mesmo aveia, se transforma em uma proteína completa, ou seja, com todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa e que muitas vezes você acredita que só vai encontrar na carne ou nos ovos. Quer um exemplo prático? Imagina o seu jantar de hoje. Uma sopa cremosa de lentilha com legumes e um fio de azeite. Leve, saborosa, com alta saciedade e com uma carga proteica de respeito. Agora me diz, isso te parece uma refeição fraca ou te parece talvez a refeição mais inteligente que você pode fazer, especialmente se você busca manter massa magra, controlar o colesterol e ainda economizar no fim do mês? Muita gente tem medo de cortar ou reduzir carne e ovos achando que vai ficar fraco, perder força ou até músculo. Mas você já parou para pensar que a maioria das pessoas que sofre com falta de energia, indisposição, insônia ou digestão pesada está justamente comendo em excesso os mesmos alimentos todos os dias, sem variedade, sem descanso metabólico? A lentilha oferece uma oportunidade de sair desse ciclo, de respirar, variar, se nutrir melhor e ainda sentir que está cuidando do seu corpo de verdade. Você não precisa virar vegetariano ou abolir os ovos, claro que não, mas você pode sim se permitir testar uma mudança simples que já transformou a saúde de muita gente. Inclusive, uma curiosidade que poucos conhecem. A atriz Natalie Portman, premiada e conhecida mundialmente por seu papel em Cisne Negro, atribui parte da sua saúde física e mental ao consumo diário de leguminosas como lentilha, desde que se tornou vegana. E quer saber? É visível a disposição, a lucidez e a longevidade que ela mantém mesmo com a agenda exaustiva que tem. Então, se você quer ter mais energia, dormir melhor, ter um intestino mais regulado, manter ou até ganhar massa magra sem depender só de frango e ovo todos os dias, por que não experimentar a lentilha? De verdade, isso pode ser o começo de uma revolução no seu prato e na sua saúde. Você já parou para pensar que pode estar deixando passar todos os dias uma fonte riquíssima de proteína e nutrientes que literalmente pode crescer no quintal da sua casa ou até mesmo em um vaso? Pois é, eu estou falando da Ora Pronobis.
Esse nome curioso, que muita gente nem consegue pronunciar direito, carrega uma potência nutricional tão grande que, sinceramente, me impressiona como ainda é desconhecida fora de Minas Gerais. A Ora pronobis é uma planta simples, de fácil cultivo, mas com um valor nutricional extraordinário. Suas folhas, quando secas, podem ter até 30% de proteína. E mesmo frescas, 100 gramas já entregam algo em torno de 6 a 7 gramas, o que já é igual ou superior a um ovo. Só que aqui, diferente do ovo, você não está pagando R$ 1 por unidade. Você está literalmente colhendo saúde da terra. E mais, ela também é rica em fibras, cálcio, ferro e várias vitaminas. E sabe o que isso significa na prática? Mais saciedade, mais força, mais nutrição, menos gasto. Agora imagina comigo, você que mora em casa, tem um quintal ou até aquela varanda que pega sol, por que não plantar? A Ora pronobis é rústica, resistente à seca e cresce que é uma beleza. Ela é uma trepadeira, dá para plantar em um canto do muro, numa estaca ou até em um vaso grande. Eu mesmo tenho 2 mudas aqui em casa há anos e mesmo sem nenhum cuidado especial, elas continuam firmes, verdinhas, dando folha o ano todo. É como ter uma farmácia natural crescendo ali, silenciosa, ao alcance da mão. Mas talvez você esteja pensando, tá, mas como eu vou comer isso? E é aqui que entra a parte boa. A Ora pronobis combina com quase tudo. Dá para colocar no feijão e fica ótimo. Dá para usar em refogados, em sopas, na farofa do dia a dia. E tem uma receita clássica em Minas que é um espetáculo: frango com Ora pronobis. É saboroso, é nutritivo e é de encher o prato com comida de verdade. E deixa eu te contar uma coisa, em muitos bairros periféricos, especialmente nas regiões mais humildes, a Ora pronobis é redescoberta como solução. É comum encontrar famílias plantando nos fundos de casa porque perceberam que, além de saudável, é uma forma de ter proteína no prato sem depender do supermercado. E num país onde o preço do ovo já virou motivo de piada e desespero, essa planta se transforma numa alternativa quase revolucionária. Agora pensa comigo, você já gastou quanto com suplementos, vitaminas ou aquela proteína isolada em pó que prometia milagres e nem sempre entregou o que dizia? E quantas vezes se sentiu frustrado por achar que cuidar da saúde exige dinheiro, acesso ou uma rotina perfeita? Pois saiba, às vezes tudo o que você precisa é voltar o olhar para o simples, para o natural, para o acessível. E não existe exemplo melhor disso do que a Ora pronobis. E por falar em acessível, você sabia que o cantor e compositor Milton Nascimento, durante um período delicado da saúde, passou a incluir Ora pronobis na alimentação por orientação de nutricionistas especializados em fitoterapia? Isso ajudou muito na recuperação da imunidade dele, que estava baixa, e na melhora da disposição. Não foi milagre, claro, foi ciência aplicada com sabedoria popular. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você achou que cuidar da saúde era caro demais, complicado demais, fora da sua realidade? E se a solução estiver ali no quintal, no mercado de bairro, na feira livre? A verdade é que o Brasil é um país riquíssimo em plantas alimentícias não convencionais e a Ora pronobis é uma joia entre elas. Mas falta conhecimento, falta o primeiro passo. Se você ainda não experimentou, aqui vai o meu convite. Procure por uma muda, plante, colha, refogue, sinta o sabor e perceba como seu corpo reage. Você vai se surpreender. A saúde não precisa vir num comprimido caro ou num pacote importado. Às vezes ela vem em folhas verdes, simples, acessíveis, que estão ao alcance da sua mão e do seu garfo. Existe um motivo muito claro para um alimento ser chamado de árvore da vida em várias partes do mundo. E não, isso não é exagero. É exatamente assim que a moringa é conhecida em países da África e da Ásia, onde ela é usada há séculos para combater a desnutrição, melhorar a imunidade e, principalmente, garantir o acesso a nutrientes que muitas vezes são caros ou inacessíveis na forma industrializada. E sabe o que mais me choca? É que aqui no Brasil, quase ninguém conhece esse verdadeiro milagre nutricional. A moringa é uma planta incrível, de fácil cultivo, resistente e que cresce até em solos pobres com pouca água. Só isso já seria motivo suficiente para colocá-la em destaque. Mas a parte mais impressionante está no valor nutricional das folhas.
Para você ter uma ideia, 100 gramas de folhas frescas de moringa já trazem cerca de 9 a 10 gramas de proteína. Isso, por si só, já supera o conteúdo proteico de um ovo. Mas quando a gente fala da folha seca, triturada, em pó, aí o número salta para até 30 gramas de proteína por 100 gramas. É como se fosse um superalimento condensado da natureza. E a moringa não para na proteína. Ela também é riquíssima em vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, potássio. É como se fosse um multivitamínico natural, direto da planta, sem rótulo bonito, sem promessa de marketing, sem conservante e sem aditivo químico. É alimento real, é vida e é um presente da natureza que pode estar ao seu alcance com um simples gesto: plantar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você se sentiu cansado, esgotado, sem energia, mesmo se alimentando direito? Quantas vezes teve anemia, queda de cabelo, pele sem brilho, unhas fracas e ouviu que era só tomar mais vitaminas? Talvez não fosse só deficiência nutricional, talvez fosse a ausência de densidade nutricional, ou seja, alimentos que realmente entregam tudo aquilo que o corpo precisa para funcionar bem. E nisso a moringa é imbatível. E olha que interessante, em comunidades onde a moringa faz parte da rotina alimentar, especialmente em regiões da Nigéria, do Nepal e da Índia, os índices de doenças carenciais caem drasticamente. E mais, mulheres grávidas, crianças em crescimento e idosos se beneficiam profundamente do consumo frequente das folhas da moringa. Ela é considerada segura, acessível e eficiente para quase todo mundo. E o preparo? Simples demais. As folhas frescas podem ser usadas como se fossem couve ou espinafre. Dá para refogar com alho, colocar na sopa, no arroz, no feijão, até no vapor. E a versão em pó que você encontra em lojas de produtos naturais é ainda mais prática. Uma colher de chá por dia no suco, no mingau, na comida pronta e pronto, você já deu um salto gigantesco em qualidade nutricional. Agora me diz, de forma honesta, quantos produtos você já comprou com a promessa de desintoxicar, aumentar a imunidade, acelerar o metabolismo? E qual deles realmente fez diferença no seu dia a dia? A maioria das pessoas gasta com cápsulas, shakes e pozinhos coloridos sem saber que pode conseguir mais resultado e com menos dinheiro investindo em alimentos como a moringa. Aliás, um exemplo forte disso é o ator e ativista Morgan Freeman. Ele é conhecido por defender práticas sustentáveis e por orientação médica, passou a incluir a moringa em sua dieta durante a recuperação de uma cirurgia. Relatos indicam que isso ajudou muito na retomada da energia e na regulação da pressão arterial, o que, como cardiologista, me chama muito a atenção, porque tudo isso mostra o poder terapêutico que um alimento simples pode ter. E se você ainda acha que isso não é para você, por causa do espaço, do tempo ou da rotina, deixa eu te contar. A moringa é fácil de cultivar. Um espacinho no quintal, num canto que pegue sol, já é suficiente para plantar e colher. E se não quiser plantar, a versão em pó, que já é encontrada em muitos mercados e farmácias naturais, pode ser o primeiro passo. O importante é começar. Você pode experimentar isso ainda hoje. E não precisa mudar tudo de uma vez. Basta acrescentar um toque de moringa à sua rotina alimentar e observar como você dorme, como acorda, como o seu corpo responde. Eu sempre digo, a saúde não vem de uma pílula, vem do hábito. E com a moringa, esse hábito pode começar agora, com simplicidade e potência. Se você sente que está sempre correndo atrás de energia, disposição e imunidade, talvez a resposta esteja mais perto do que imagina. Às vezes, ela está escondida em folhas verdes que carregam mais nutrição do que muita prateleira de farmácia por aí. E a moringa é exatamente isso, uma escolha pequena com um impacto gigante. O fígado é, sem dúvida, um dos alimentos mais injustiçados que eu conheço. Quando a gente fala dele, quase sempre alguém faz uma careta, torce o nariz ou diz que não consegue nem sentir o cheiro. Mas o que quase ninguém sabe, e o que precisa ser dito com todas as letras, é que o fígado é um dos alimentos mais completos que existem. E se você está procurando formas de ganhar mais massa muscular, aumentar seus níveis de energia, melhorar sua imunidade e ainda economizar, então talvez o que esteja faltando na sua dieta não seja mais um suplemento, mas sim a coragem de dar uma nova chance a esse alimento poderoso.
Em 100 gramas de fígado, seja de boi ou de frango, você encontra facilmente mais de 20 gramas de proteína, podendo chegar até 30 gramas no caso do fígado bovino. Isso representa o equivalente a 5 ovos grandes em termos de proteína, mas com um bônus importantíssimo. O fígado é rico em vitamina A, ferro M, que é o tipo mais biodisponível de ferro, vitamina B12, zinco e vários outros nutrientes essenciais. Ou seja, além de te ajudar a manter ou construir massa magra, ele atua diretamente na prevenção de anemia, melhora do sistema imune, saúde da pele, visão e até mesmo da memória. Mas como tudo na nutrição, o segredo está no equilíbrio. O fígado é um órgão de filtragem, isso é verdade. Ele metaboliza toxinas, mas não as armazena da forma como muita gente pensa. Então, se você consome fígado de animais saudáveis, criados de forma responsável, você não está ingerindo veneno. Agora, se o fígado vem de um animal criado com antibióticos em excesso, hormônios e rações artificiais, aí sim a qualidade é questionável. Por isso, o ideal é sempre procurar fígado de boa procedência. Se for possível, opte por carnes orgânicas ou de açougues que trabalham com produtores confiáveis. Outro ponto que merece atenção é o colesterol. O fígado realmente tem uma quantidade elevada, e isso assusta muita gente. Mas estudos recentes, como os publicados no American Journal of Clinical Nutrition, mostram que o impacto do colesterol alimentar sobre o colesterol sanguíneo é muito menor do que se imaginava. Em pessoas saudáveis, consumir fígado 1 ou 2 vezes por semana, em porções moderadas, não só não prejudica, como pode ajudar a regular o metabolismo de gorduras no corpo. A moderação, como sempre, é o caminho. Agora pensa comigo. Quantas vezes você se sentiu sem energia, sem foco, meio aéreo, como se estivesse funcionando no modo econômico? E aí você toma café, toma energético, come doce, mas o que seu corpo está pedindo de verdade é nutriente, não estímulo. E é exatamente isso que o fígado oferece, uma explosão de nutrientes reais, biodisponíveis, que o corpo reconhece e utiliza de forma eficaz. Inclusive, eu me lembro de um caso emblemático que ilustra muito bem isso: a estilista e empresária Donatella Versace. Ela passou por um período de exaustão física e anemia profunda, e um dos pilares da recuperação dela foi justamente uma dieta reforçada em alimentos como fígado, sob orientação médica, claro. E a mudança foi visível. Disposição, tônus muscular, clareza mental, tudo voltou ao normal. Isso mostra que o alimento certo, na dose certa, pode ser mais poderoso que qualquer cápsula importada. E eu sei que o sabor do fígado pode ser desafiador para algumas pessoas, mas existem formas incríveis de prepará-lo. Grelhado com bastante cebola, ao molho madeira, picadinho com ervas, até escondidinho de fígado com purê de batata doce. Tudo é questão de experimentar até encontrar a versão que combina com você. Se quiser dar o primeiro passo, comece pequeno, uma porção de 80 a 100 gramas, uma vez por semana. Isso já é o suficiente para transformar sua ingestão de ferro e vitaminas sem sobrecarregar seu organismo. O que eu quero te mostrar aqui é que muitas vezes a solução está em algo que a gente já viu na infância, mas rejeitou sem entender o valor. O fígado é nutritivo, barato e extremamente eficaz. Em um cenário onde os preços dos alimentos disparam e as pessoas recorrem cada vez mais a alternativas artificiais, redescobrir alimentos como o fígado pode ser a chave para uma vida mais saudável e equilibrada, de verdade. Então, se você quer mais energia, mais saúde e mais proteína no prato, sem gastar com suplementos ou depender só do ovo todos os dias, talvez seja a hora de dar uma nova chance a esse velho conhecido da nossa culinária. O fígado, quando bem escolhido e bem preparado, pode ser um dos seus maiores aliados. Basta abrir espaço na sua rotina e no seu prato. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é que comer bem não precisa ser caro, complicado ou limitado ao que a indústria impura como verdade absoluta. Existem alimentos simples, acessíveis e incrivelmente nutritivos que podem transformar a sua saúde. E você já viu isso aqui hoje. Agora que você já conhece alternativas mais proteicas que o ovo, mais baratas e muitas vezes até mais completas, é hora de agir. E se você quer continuar subindo degrau por degrau nessa jornada por uma vida mais saudável, o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai te mostrar exatamente isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te espero lá.
Vamos juntos!